Boa tarde, feliz sábado. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer que até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Só queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Pois, boa tarde, pessoal. É muito bom estar falando com vocês aqui pela rede, pela internet, pela conta do Facebook aqui da Igreja de Catende. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Está muito bom esse momento de interação que nós estamos tendo pelas redes sociais.
E nós estamos muito felizes porque, embora nós estejamos ainda num contexto totalmente diferente daquilo que nós queríamos estar, que era presencialmente, nós estamos reunidos virtualmente. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me acompanhando em casa. Para tudo agora e presta bem atenção. Se você está com fone de ouvido ou se você está ouvindo pelo áudio do próprio celular, preste atenção. Nesse momento, nós vamos ter acesso direto com a palavra de Deus. E eu gostaria de pedir a você que fizesse duas coisas. Primeiro, você pegasse uma Bíblia assim, impressa, tá? Porque provavelmente você está acompanhando a live pelo celular. Então, não sei como é que você vai fazer aí para acompanhar a Bíblia do celular. Eu acho que esse momento seria um bom momento para você pegar uma Bíblia impressa. Segundo, você vai pegar o link agora aí do Facebook, dessa transmissão, e vai enviar para mais 5 pessoas. Nós vamos dar um tempo aqui para nós abrirmos a palavra de Deus, e todo mundo, eu queria que vocês compartilhassem geral para todo mundo, para que a gente participasse junto desse momento de adoração, onde nós vamos ter acesso à palavra de Deus, vamos estudar um pouquinho mais. Obrigado ao pessoal, queria que vocês vissem depois como é que está os bastidores. Aqui está parecendo um estúdio, né? Tem a equipe, tem diretor, só está faltando a maquiagem, né? Botar no pessoal assim, tudo direitinho. Mas, gente, essa turma aqui de Catende é povo de pressão. O povo aqui trabalha e é para botar o cão para correr mesmo. Porque o povo aqui gosta de trabalhar para Jesus. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Depois, quando vocês veem esses meninos aí, quando puder, vocês dão um abraço bem forte neles, ou então manda só uma mensagem de incentivo para vocês. Deus abençoe a todos, tá bom? Então, vamos lá. A gente está aqui num contexto diferente, a gente está numa igreja virtual, a gente está um pouco distante, mas é bem provável que você esteja aí com um sentimento é um sentimento que está comum para todo mundo, né? Com medo de perder o emprego. Eu já aprendi de tempos. Tá ao vivo? Ok. Não tem problema não, vou terminar de contar a história. Eu já aprendi por experiência que uma das piores coisas que uma pessoa como um pregador faz é resistir à influência do Espírito Santo. Eu já senti isso e não ouvi, é terrível. Parece que você come uma coisa que não faz bem. Então, se você não perdeu aí, travou a live, deixa eu explicar para vocês. Nós tínhamos uma mensagem pronta, mas nós fomos impressionados a pregar outra. E eu queria que você pegasse sua Bíblia agora e fosse lá no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Lembre-se que, embora nós estejamos cada qual na sua casa, no seu sofá, no conforto da casa, nós estamos agora abrindo a palavra de Deus da mesma forma que Deus fala conosco. Quando nós estamos na igreja, no culto presencial, Ele também falará conosco nesse momento, tá bom? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 27 a 32, ok? Enquanto nós estamos aqui na live, você pode deixar aí seu pedido de oração especial nos comentários. Escreve aí de onde você está nos acompanhando. Nós compartilhamos o link aí para muita gente, então pode ser que tenha pessoas até de fora do estado acompanhando essa live nesse momento. E eu gostaria que você colocasse aí de onde você está falando, qual a cidade, qual a igreja, o distrito, para que a gente pudesse saber, mandar um abraço especial, tá bom? Antes da gente ler, se você está acompanhando a nossa live nessa tarde, mas você ainda precisa conhecer um pouco mais da Bíblia, ou você tem interesse de estudar a Bíblia, você pode acessar o endereço novotempo.com/escola bíblica. Vou repetir, novotempo.com/escola bíblica. Você acessa esse site, nós temos vários estudos e vai ser muito bom poder receber você em uma das nossas classes virtuais para estudar a palavra de Deus, tá bom? novotempo.com/escola bíblica. Acessa lá e faz agora, nesse momento, o teu pedido. Nesse momento agora não, você espera, daqui a pouco você faz o pedido lá do estudo bíblico. Vamos ler a palavra de Deus? Podemos ler a Bíblia, sim ou não? Vamos orar primeiro, pedir para o Papai do Céu abençoar o estudo da palavra de Deus. Feche os olhos, você que está em casa, e acompanhe comigo nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos pela bênção de podermos abrir a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração, a nossa vida, e que nos transforme pelo poder da Tua palavra nesse momento. Fala ao nosso coração, ó Deus. Pedimos que o Divino Espírito Santo alcance essas pessoas que estão acompanhando a live nesse momento, seja aquelas que estão em casa, seja aquelas que estão no sítio, seja aquelas que estão junto com a família, sozinhos, que cada um que esteja conectado nesse momento pelas redes da internet
possa também estar conectado com o Teu Divino Espírito Santo. E pedimos, ó Deus, que o nosso ouvido e o nosso coração detecte apenas a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. Nos batiza com o Espírito Santo nesse momento, nos dê sabedoria, iluminação e entendimento da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a partir do verso 27, 14 de Mateus, verso 27. Diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Deixa eu contextualizar um pouquinho essa história de que nós lemos aqui. Era noite, os discípulos estavam ali no lago de Genezaré, estavam... Uma coisa que nós percebemos, uma coisa que nós temos assim bem claro diante dos nossos olhos, é que os discípulos estavam num ambiente em que eles estavam acostumados a viver. Se você se lembra e percebe, alguns dos discípulos de Cristo já haviam sido pescadores antes de ser discípulos. E nadar à noite, navegar durante a noite era algo comum, por exemplo, para Pedro. E alguns detalhes específicos dessa história que eu gostaria de pontuar nessa tarde junto com você. Os discípulos haviam acabado de presenciar um dos pontos mais marcantes do ministério de Jesus. Eles estavam na colina e existia ali aproximadamente 20 mil pessoas. Eu estipulo esse número de pessoas porque a Bíblia diz que haviam 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos imaginar que para cada homem tivesse uma mulher e 2 crianças. Eu acredito que fosse bem mais, porque naquela época o pessoal gostava de ter mais filhos, né? 12, 15, por aí vai. Mas vamos imaginar fazer uma cota por baixo assim, vamos colocar 2 crianças e uma mulher para cada homem. Então, se a Bíblia diz que nós tínhamos 5 mil homens, nessa lógica aqui de 3 para 1, quanto que nós vamos ter? 20 mil pessoas. Então, imagine, uma tarde de primavera, nas encostas do lago de Genezaré, Jesus estava ali com uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas. E o texto diz que Jesus começou a pregar. Você pode ver o que eu estou falando com você a partir do verso 13 do mesmo capítulo. Diz que Jesus começou a pregar e as pessoas gostaram do sermão e ficaram até que o dia passou. E então chegou um dos discípulos para Jesus e disse: Mestre, as pessoas estão com fome, já é tarde e elas precisam sair para comer, precisam sair daqui, o Senhor precisa terminar o culto para que elas encontrem um lugar para comer. E todos vocês conhecem a história. Jesus então multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, alimentou todo mundo, e no momento em que todos comeram, quando nós recorremos para essa história lá no Espírito de Profecia, nós percebemos que as pessoas queriam aclamar Jesus rei. Então Jesus ordena e impulsiona eles. Vocês podem ver isso no verso 22, Jesus compele, ou seja, Jesus fala veementemente com os discípulos para que eles entrem no barco e atravessem para o outro lado. Acontece que no meio da noite eles estavam remando em alto mar e o texto bíblico diz que Jesus havia ficado em terra. Eu quero que você memorize alguns detalhes simples dessa história. O texto diz que o barco já estava a alguns estádios de distância, mar adentro. Fazendo um cálculo, uma conversão, mais ou menos 11 ou 10 quilômetros de distância da margem até onde o barco estava. E era noite. E o texto diz que Jesus ficou em terra para orar e os discípulos no barco em alto mar. Acontece que durante a noite eles começaram a sentir o vento sendo contrário, sendo mais pesado. E quando os discípulos estavam remando, se esforçando muito, aconteceu um fato inédito. Olha,
Se nós falamos que Jesus andou sobre as águas, isso não vai pegar ninguém de surpresa. Primeiro porque nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso, é o próprio Deus, e para Ele andar sobre as águas não é uma coisa assim tão fantástica que deixa a gente maravilhado, porque Ele tem poder para isso. É disso e coisas como esse tipo nós esperamos tranquilamente de Jesus. Ressuscitar mortos, andar sobre as águas, multiplicar os alimentos, coisas desse tipo, é algo natural de Jesus. Saber que Jesus andou sobre as águas não causa em nós tanto impacto, porque isso é algo que nós já esperamos dele. Agora tem um detalhe interessante: um homem comum, como eu e você, andar sobre as águas? Eu não sei de nenhum outro relato, nem da Bíblia, nem da história da humanidade, em que um homem normal, um homem comum, tenha andado sobre as águas, a não ser o próprio Pedro. Acontece que naquela noite, a Bíblia diz que Jesus viu na terra onde ele estava, viu que os discípulos no meio do mar estavam tendo dificuldade para remar. Então ele veio ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, exatamente como você disse aí, andando sobre as águas. E quando Jesus se aproxima do barco, o texto que nós lemos diz que os discípulos tiveram medo e pensaram eles que era um fantasma. Agora você imagina, aqueles homens tudo grande lá, gritando com medo de fantasma. Quero que vocês percebam alguns detalhes. Naquela época, não existia eletricidade, nem energia a pilhas, baterias ou coisa desse tipo. Era noite, no meio do lago. A única iluminação que eles tinham era iluminação a combustão, candeias, lamparinas. Obviamente que era impossível de se manter uma lamparina acesa no barco naquela noite. Vento, chuva, não dava. Então estava tudo escuro. Por entre um raio, a claridade de um raio ou outro, eles avistaram então uma silhueta de uma pessoa. E eles ficaram com medo de ser um fantasma. Acontece que Jesus então diz: não temas, sou eu. Você pode ver isso aqui no verso 27, quando Jesus diz que, tomando a dianteira, o texto diz que Jesus, querendo passar à frente deles, disse: não temas, sou eu. Acontece que Pedro, sendo um dos mais astutos dos discípulos, tinha que ser Pedro, né? Chegou depois e disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Amigos, pensa direitinho comigo. Imagina agora a cena. Jesus não mandou ele sair do barco, né? Então, Pedro, imagine a cena. Pedro está lá no barco, a água, Jesus a alguns metros de distância do barco, e Pedro coloca o primeiro pé, sente firmeza, algo inédito. Um homem, ele seria o primeiro discípulo e talvez o único que estava andando sobre as águas. Coloca um pé, sente firmeza, fixa bem o pé, tira o outro de dentro do barco e começa a andar. Rapaz, mas que história maravilhosa seria de Pedro, não é não? Ele poderia depois abrir a boca e dizer: eu fui o único discípulo que andei sobre as águas. Vocês não tiveram oportunidade de andar sobre as águas igual eu tive. Somente eu e Jesus, as duas únicas pessoas que andou sobre as águas. Que história linda poderia ser essa de Pedro. Mas que relato maravilhoso. Tinha tudo para ser aquele tipo de história que acontece na vida de Pedro, daqueles que a gente conta para todo mundo e marca a vida da gente para sempre. Talvez nessa tarde esteja falando com você que está buscando viver um episódio inédito na sua vida, uma situação marcante, onde você quer contar essa história para todo mundo durante toda a sua vida. Talvez você esteja buscando reconhecimento, ou quebrar o próprio recorde, ou fazer alguma coisa assim inédita, que ninguém nunca viu, para que todo mundo lhe identifique por uma marca. Hoje, você jovem, nós jovens, sempre buscamos o nosso espaço embaixo do sol. E todos nós estamos numa corrida frenética para conquistar o nosso lugar. Você estuda, você trabalha, você é jovem, você tem que se manter bonito, tem que se manter inteligente, tem que se manter atualizado, porque se você não se atualizar, o mundo te atropela. Você tem que fazer tudo, tem que dar conta de 1001 coisas ao mesmo tempo, e ainda assim você tem que lidar com as próprias frustrações, com as próprias limitações. Talvez você esteja assim como Pedro, tentando fazer algo inédito na vida para ser algo marcante. Agora,
Pare e pense. Aquele episódio, que tinha tudo para ser bonito, começou a ser uma história feia, uma história de vergonha. Pedro começou a afundar, até que ele não viu outra solução a não ser dizer: Senhor, salva-me. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja frustrado. Você mesmo. Eu não estou falando com outra pessoa, não. É você mesmo que está segurando o celular assim, está deitado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Talvez você esteja numa situação assim como a de Pedro depois que ele afundou. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 pontos que fez com que Pedro afundasse. Primeira coisa que eu queria que você visse aí comigo. Primeira coisa. Qual foi o primeiro erro de Pedro? Eu vou denominar essas 2 falhas, esses 2 erros de Pedro de 2 Ds, tá? Letra D, 2D. O primeiro D do erro de Pedro foi a dúvida. Exatamente, a dúvida. Se você olhar o verso 28, diz o seguinte: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Querido, para e pensa um detalhe lógico comigo. Quem, além de Jesus, poderia andar sobre as águas? Aí você pode dizer assim: tá, Kevson, mas até então a gente não teve nenhum relato de alguém que fez isso. Tá, beleza. Vamos para outro ponto. Pedro conhecia Jesus, sim ou não? Já fazia um tempo que ele estava convivendo com Jesus, certo? Certo. Quando a gente convive com uma pessoa, a gente percebe a voz da pessoa, certo ou errado? Depois que a intimidade fica muito próxima, a gente começa a identificar até o cheiro da pessoa, o perfume da pessoa, né? Aí, geralmente isso acontece um amor, um romance, aí vem um namoro, aquele negócio todo, acaba casando. Mas quando a gente convive com a pessoa, a gente consegue entender ou conhecer a pessoa, mesmo com poucas evidências. O jeito de andar, silhueta, a altura, o formato do cabelo, várias coisas, identifica aquela pessoa. Acontece que mesmo Pedro tendo uma limitação para entender quem era aquela figura que estava andando sobre as águas, Pedro então ele lança uma dúvida: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. O detalhe é que Pedro pergunta isso depois que Jesus diz no verso 27, tende bom ânimo, sou eu. Essa frase tinha sido dita por Jesus várias vezes. E ele, ao dizer essa frase, já se identificava como o próprio Jesus. Outra coisa, a voz de Cristo identificava Jesus. Por que Pedro então duvidou? Tem vários motivos aqui. Quando se passa muito tempo com a pessoa, a gente começa a identificar. Pode ser que Pedro tenha duvidado de Jesus, porque ele simplesmente queria ter uma prova a mais. Queridos amigos, você que está em casa me acompanhando, preste bastante atenção. O primeiro erro da vida de Pedro foi duvidar. Duvidar do Senhor, duvidar da verdade, duvidar da palavra de Deus, começa a questionar. Foi exatamente assim que Satanás começou a trabalhar lá no Éden. Estão lembrados dessa história? Começou a implantar dúvidas na cabeça de Eva, para que ela duvidasse de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Não duvide de Deus. Mas por que você está dizendo isso? Parece uma frase muito compacta, muito enxuta. Simples. Primeiro, porque Deus não é homem para mentir. Segundo, Deus não conhece impossíveis. Se Ele prometeu que iria estar do nosso lado todos os dias de nossa vida, é porque Ele vai estar. Se Ele prometeu que aqueles que obedecem à palavra dEle serão protegidos, não é que serão favorecidos ou receberão todas as bênçãos e viverão em mar de rosas, mas serão protegidos com o necessário. É assim que vai ser, porque a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não conhece mudança nem variação. Se Cristo falou, está falado. Sou eu, não tenha medo. Não tenha medo. Eu não quero tocar aqui no assunto coronavírus, porque vocês já estão saturados de saber disso. Mas como eu falei no início, se você não está com medo de contrair a doença, você está com medo de alguém da sua família contrair. Se nenhum desses medos está ali atormentando o coração, talvez você esteja com medo de perder o emprego. Talvez esteja com medo de saber como é que está o ano letivo, vai perder o curso, a formatura vai ser adiada. O medo se instalou. Não tenha medo. O Senhor Jesus está do seu lado. Confie. Respire. Fique tranquilo. O Senhor Jesus não vai deixar ninguém afundar.
Quando Jesus disse não tenha medo, é como se Jesus estivesse dizendo: ninguém vai afundar hoje. Enquanto vocês confiarem na minha palavra, ninguém vai afundar. Querido jovem, preste bastante atenção. Não duvide da palavra de Deus. Você vai ter muitos motivos no mundo aí fora para colocar em dúvida aquilo que o Senhor falou para você. Colocar em dúvida aquilo que você já aprendeu da Bíblia, daquilo que o pastor falou para você. Não duvide da palavra de Deus. Continue confiando. Segundo erro de Pedro, que começa com a letra D também. Segundo erro. Só são dois. Primeiro, ele duvidou. Segundo, desceu. É isso mesmo, desceu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pensa comigo. Naquela noite, no mar, imagina a cena. O mar revolto. Qual era o lugar mais seguro para Pedro ficar? Era dentro do barco ou fora do barco? Naquela situação, pelo menos naquele contexto ali, o lugar mais seguro para Pedro ficar era dentro do barco. Aí você diz assim: mas Jesus estava lá, Kevin. Beleza, sem problema. Mas vamos analisar agora essa situação com os olhos humanos. Se você estivesse num barco, naquela noite, tivesse agitado o mar, você desceria do barco? Mas de jeito nenhum. Só se fosse muito besta, né? Fazer um negócio desse. Você é louco. Não vai fazer isso. O melhor lugar para Pedro ficar era dentro do barco. Quem chamou Pedro para sair do barco? Na verdade, se a gente olhar o texto aqui no verso 28, Jesus disse assim: vem. Mas isso necessariamente não configura um chamado. Não foi Jesus que pediu para Pedro sair de dentro do barco. Foi Pedro que se ofereceu: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Isso é. Sou eu já falei. Sou eu, não tenha medo. Mas você quer vir, então venha, Pedro. E Pedro sai do barco, e quando ele sai do barco, começa a afundar. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez hoje a igreja ou a sua casa esteja parecido com aquele barco. O negócio está balançando, não está? Está parecendo que vai afundar. Parece que o convívio com os amigos, com a família, está difícil. Deixa eu trazer para o contexto da igreja. Parece que está difícil, parece que o barco vai afundar uma hora ou outra. Mas não saia de dentro do barco. É melhor você ficar dentro do barco, é melhor você ficar dentro, mesmo que ele balance, mesmo que pareça afundar, do que você se aventurar lá fora. Fazem aproximadamente 130 dias que nós entramos em isolamento social. E nós não estamos frequentando a igreja, o templo presencialmente. Olha, eu não sei o que é que você está fazendo da sua vida espiritual. Mas é bem provável que muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos irmãos, tenham abandonado o barco no meio da tempestade. Não estamos vivendo em momentos de abandonar o barco. Estamos vivendo momentos de continuar obedecendo, assim diz o Senhor. Querido jovem, não abandone o barco no meio da tempestade. Você não está entendendo o que eu estou falando, não? Vou falar direito, vou bem aberto. Não saia da igreja no momento de maior dificuldade. Deu para entender agora? Escuta bem, aumenta o volume do celular. Não saia da igreja, não se afaste de Jesus, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar. Você pode ter toda a desculpa do mundo, menos que não está tendo tempo para buscar o Senhor. Não faça igual Pedro, não desça do barco. Embora Jesus tivesse poder suficiente para sustentar Pedro andando sobre as águas, a desconfiança e o medo dele fez com que ele mesmo afundasse. Nós não temos poder em nós mesmos para nos mantermos firmes fora do redil do Senhor. Se eu e você sairmos do barco, provavelmente iremos afundar, a não ser que nos apeguemos firmemente nas mãos do Senhor. Querido jovem, minha querida amiga que está me ouvindo, talvez você esteja passando por um problema, não sei, de depressão. Talvez você está trancado no seu quarto agora ouvindo isso, preocupado com tanta coisa que está vindo aí. Duas coisas: não duvide do Senhor, não saia do barco, não abandone os braços do Senhor, permaneça firme nos caminhos de Deus. O Senhor Jesus está hoje dizendo para você: filho, minha mão está estendida para lhe resgatar. Estão lembrados da história, do resto da história? Pedro começa a afundar,
E quando ele afunda, a oração mais curta e que foi mais atendida de forma mais rápida: Senhor, salva-me. Talvez esteja falando com alguém que está na condição de Pedro, mas não Pedro de dentro do barco, mas o Pedro de fora do barco, que está afundando, que as águas já estão passando do pescoço. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Mesmo que você tenha duvidado, mesmo que você tenha descido do barco, o Senhor está pronto para lhe salvar. O Senhor está disposto a estender a mão e lhe resgatar. Você não afundou tanto que a mão de Deus não consiga lhe puxar do abismo. Não existe impossíveis para Deus. Nessa tarde, Jesus está aí do seu lado. Eu acredito que o Espírito Santo que move nessa igreja também está aí do seu lado. É isso mesmo. Aí no sofá onde você está sentado. Jesus está do seu lado. Você consegue sentir? Consegue sentir? Quero fazer um apelo para você. Escuta bem o que eu vou te dizer. Talvez você já é batizado, ou não seja, mas o apelo é para todos. Escute bem uma coisa. Todos nós somos ovelhas fujonas. A gente sempre foge. Escorrega, cai aqui e acolá. Talvez a gente duvidou do Senhor muitas vezes em nossa vida. Provavelmente você duvida de Deus ainda hoje. E a sua tendência é escapar de dentro dos braços do Senhor. Deixa eu te fazer um apelo em nome de Jesus. Pede socorro a Deus. Volta para dentro do barco. Não sai dos braços do Senhor. Segura firmemente nas mãos dele. E da mesma forma que ele fez com Pedro, ele vai fazer com você. Quando Pedro disse: Senhor, salva-me, prontamente ele estendeu as mãos e salvou Pedro. Você quer ser resgatado também? É o seu desejo de ser resgatado, ser salvo? Se sim, coloca assim: eu quero. Digita aí no comentário: eu quero. Vai, digita aí. Rapidinho, é coisa rápida. Eu quero ser salvo. Deus tem um propósito para você. E o propósito dele não é bênçãos materiais, mas é te dar a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração nesse momento. É para fazer uma oração agora? Vocês me orientam aí. Posso fazer uma oração só para encerrar aqui o sermão? Vai ter uma música depois? Tem uma música? Ótimo. Beleza. Enquanto a música vai ser cantada, eu quero que você tome essa decisão. E depois nós vamos ter a condição com o pastor aqui. Mas reflita nesse momento. Eu estou precisando segurar nas mãos do Senhor? Eu estou precisando voltar para dentro do barco? Ei, você que se afastou da igreja, é você mesmo. Você andou longe, né? Está andando longe, não está? É, nego. Está andando longe da igreja. Vem para os cultos, mas o coração está lá no mundo. Escuta bem o que eu vou te dizer. Está na hora de voltar para dentro do barco. Chega de enfrentar a tempestade do mundo aí fora, viu? Quem enfrenta a tempestade do mundo lá fora acaba se afogando. Se apega em Jesus. Vem para cá, meu amor, canta. Enquanto, como é teu nome? Yara vai cantar. Eu quero que você medite na letra da música e peça ao Senhor: Senhor, salva-me, socorra-me. E o Senhor prontamente, pela fé, estenderá os braços de amor e te susterá. Me ajuda a vencer.
Pedro disse assim: Senhor, salva-me, Jesus prontamente estendeu as mãos e salvou. Esse mesmo Jesus estendeu as mãos quando o Mário pediu por socorro. Mesmo Jesus. E o Mário tomou o estudo bíblico. E é a primeira vez que eu tenho o privilégio de batizar alguém da minha idade. É a primeira vez na vida que eu sempre batizo alguém mais velho ou alguém mais jovem, mas assim com 50 mesmo, é a primeira vez, né, que eu tenho a oportunidade agora de batizar o irmão Mário, que é da minha idade. Eu quero pedir a você que nesse momento que está nos assistindo aí, enquanto nós fazemos o batismo do irmão Mário, que você também faça uma reconciliação com Deus. Nós precisamos a cada dia dessa renovação da nossa fé em Cristo. Então, enquanto nós faremos o batismo, você faça também uma entrega a Deus, você que está nos assistindo aí, sendo você o batizado ou não. E se você não é batizado, você pode entrar em contato com uma das nossas igrejas e você pode marcar um estudo bíblico, combinar uma visita online e procurar conhecer mais de perto esse Jesus que tanto nos ama, esse Jesus que está conosco todos os dias. Irmão Mário, louvado e exaltado seja o nosso Deus, pela decisão que o Senhor toma nessa tarde de sábado, de entregar a vida a Cristo e o aceitar como Senhor e Salvador pessoal. Que essa decisão que o Senhor toma hoje possa ser para toda a eternidade. E que a cada dia o nosso Deus possa estar contigo, para que assim como o Senhor Jesus voltar, juntamente com todos os salvos, o Senhor também esteja pronto para subir com Ele e para morar com Ele para todo sempre. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, eu te batizo para o perdão dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta bastante atenção, meu irmão. O Espírito Santo quer falar poderosamente ao seu coração nesse momento. Ele não quer só falar, quer tocar no seu coração. O Mário viveu 51 anos. 51 anos, se aventurou por aí, mas veio para os braços do Senhor. Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua vida. Talvez seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade no relacionamento matrimonial. Talvez você esteja com uma dificuldade econômica. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não prometeu que você não enfrentaria esses problemas na sua vida, mas Ele prometeu que estaria com você no meio da tempestade. Mesmo os discípulos andando com Jesus, a tempestade veio. Mesmo os discípulos convivendo com Jesus, a tempestade veio. Mas naquela noite, ninguém afundou. Somente Pedro, quando desviou o olhar do Senhor, começou a submergir. Mas em tempo hábil disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão e o salvou. Só tenho duas coisas para lhe dizer nessa tarde, para nós encerrarmos essa live. Duas coisas. Você vai passar por tempestades. Isso é uma verdade que eu nem preciso estar falando, que você sabe muito bem o que é que está acontecendo dentro da sua casa, na sua família. Talvez você esteja enfrentando uma doença física, um câncer, alguma coisa desse tipo. As tempestades atingem aqueles que seguem o Senhor. Essa é a primeira verdade. Mas a segunda verdade, tão maravilhosa, é que mesmo que a tempestade venha balançar o barco da sua vida, Jesus estará com você. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que quando os discípulos estavam em alto mar, Jesus estava em terra seca, mas mesmo a mais ou menos 11 quilômetros de distância, Ele viu os discípulos em dificuldade. Jesus não está longe de você, Ele está vendo a situação que você está. Não tenha medo. Escute Jesus dizendo para você: sou eu, não tenha medo. Não saia do barco. E se porventura você já está fora do barco, faça igual Pedro.
Senhor, salva-me. É o seu desejo nessa tarde, é o seu desejo nessa nova semana dizer: Senhor, eu quero ser salvo por Ti. Você vai botar uma hashtag agora aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, fique à vontade, você vai colocar a hashtag com Jesus eu seguirei. É assim mesmo, com Jesus, hashtag com Jesus eu seguirei. E você vai mandar para mais várias pessoas, vai colocar nos status e por aí vai. Quando alguém perguntar, se alguém perguntar, você vai dizer: eu resolvi segurar na mão do Senhor. Com Jesus eu seguirei. Bota essa hashtag aí. Vai, coloca agora. Comenta aí também se você aceita. Quer um estudo bíblico? Está longe tem vontade de se batizar, fazer igual o Mário? Quer se batizar? Escreve aí nos comentários: eu aceito. Isso mesmo. Quer se batizar? Tem vontade de se batizar? Se preparar para o batismo? Quer ter um estudo bíblico? Coloca aí: eu aceito. Você pode acessar também o site que eu falei no começo, novotempo.com/escola bíblica. Entra lá e toma um estudo bíblico. Mas Kevin, eu quero ter um estudo bíblico pessoal. Manda uma mensagem aí no chat: eu aceito. E alguém aqui da equipe vai entrar em contato com você para estudar a Bíblia com você. Tá ok? Não abandone, não deixe essa oportunidade passar. Jesus está com a mão pronta, estendida para lhe salvar. Aproveite essa oportunidade. Então, a gente que está aqui, vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração. Você que está em casa, você fica à vontade. Você está na sua casa, você pode ficar em pé, de joelhos, pode continuar deitado. Aí mesmo, fica aí deitado no sofá, não precisa se levantar não. Fica aí. Mas coloque o seu coração agora em Cristo. Abra seu coração para Ele. Diga: Senhor, eu te aceito na minha vida. Se você está longe do barco, está se aventurando nas tormentas por aí, está na hora de voltar. Está na hora de segurar na mão de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, Senhor nosso Deus, nós acreditamos que o Senhor é um Deus poderoso, que é um Deus onipresente. Está conosco aqui no templo, mas também está com cada pessoa que está acompanhando essa live, seja aqui em Catende, seja em outras cidades, ou até mesmo fora do nosso estado. Acreditamos que o Divino Espírito Santo está do lado dessa pessoa nesse momento. O nosso desejo, ó Deus, o nosso pedido nessa tarde é que o Senhor nos resgate, que o Senhor nos salve e não nos deixe afundar nas águas da tormenta de nossas vidas. Ó Deus eterno, é bem verdade que muitas pessoas que estão nessa live nesse momento têm enfrentado uma dificuldade, têm remado, têm tentado se manter vivo a despeito das dificuldades da vida. Talvez seja alguém que está aqui conosco na igreja presencialmente nessa tarde. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, assim como tu fizeste com o clamor de Pedro, ouça o nosso clamor nessa tarde. Senhor, salva-nos. Queremos ser salvos por ti, ó Deus. Estende a tua mão e nos resgata. Ó Deus eterno, se o nosso coração perdeu o gosto, perdeu o amor por orar, por ler a tua palavra, por favor, Senhor Deus, envia o teu Espírito Santo para reavivar a chama dentro de cada um de nós. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor reavive a tua igreja e que faça com que todos nós estejamos inflamados pela presença do Divino Espírito Santo. Ajude-nos, ó Deus, a abandonar os nossos pecados, a nos consagrarmos ao Senhor todos os dias de nossa vida, e que todos os jovens, todos os membros, homens, mulheres e crianças dessa igreja estejam preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Salva-nos, Senhor. Salva-nos. Eu desejo